Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Play Total FM. Como já é de praxe, para a gente começar a nossa semana, vamos falar sobre saúde com o Dr. Igor Pressinotti. Bom dia, doutor. Que chuva maravilhosa. Graças a Deus, Fala a hein? verdade. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores do YouTube também, né? Que legal. O pessoal está sempre seguindo aí as YouTube, as redes sociais. Nossa audiência está aumentando, tá bom. YouTube, tem o canal no Instagram. Tem no Instagram, tem no Facebook. Enfim, fique à vontade, tem sempre muita informação. E aí a gente traz essa mensagem a respeito do Setembro Amarelo. Né? Por que falar de suicídio? Qual a importância desse mês tão importante? Aliás, é o 10º ano do Setembro Amarelo, mas são 30 anos comemorados aí com relação a essa questão da saúde mental, né? Bom, existe uma situação que poucas pessoas conhecem, é um dado que pouca gente conhece, que o suicídio mata 1 milhão de pessoas por ano. E olha que interessante, Serginho, os homicídios matam 500 mil pessoas por ano. Então, ou seja, é mais perigoso uma pessoa morrer de suicídio do que de assassinato. E a gente tem várias, e na televisão e nos jornais, fala muito sobre homicídios, né, de combate ao homicídio, e um problema que é 2 vezes pior, que é o suicídio, pouco se fala. Então, se existe uma coisa que é importante está na mídia, está sendo comentado, é esse. Precisamos falar de suicídio porque mata mais que homicídios no mundo. Esses dias atrás eu estava acompanhando uma mensagem é uma campanha inglesa, na verdade, de uma partida de futebol, envolve 2 torcedores, um extremamente eufórico, cara, vibra, canta e tal, e o outro do lado extremamente quieto. Vai se passando as cenas, né? Vão se passando, acontecendo os jogos e tudo mais, e de repente aquele quieto está ali e aquela pessoa que era mais efusiva, vibrante e tudo mais não estava. Eu assisti. E aí, quais são os sinais de alerta realmente que pode indicar um risco assim tão grave? Isso aí é importante falar, porque reconhecer sinais de que a pessoa ela está com risco de suicídio, né? Está com risco de cometer suicídio é muito importante. Uma delas, né, é aquela ideia falsa de que cão que ladra não morde, né? A gente fala assim, a pessoa está falando de suicídio, mas cão que ladra não morde. Quem quer se matar, se mata. Não. Há muitas pessoas que tentaram ou que fizeram, né, concluíram o suicídio, antes eles deram sinais, eles falaram, eles comentaram que estavam pensando em perder a vida, eles estavam pensando no suicídio. Então, um dos sinais mais importantes é a pessoa verbalizar. Se a pessoa está verbalizando isso, é importante que a gente não acredita nessa história de cão que ladra não morde, né? Uma outra coisa, que aí é uma coisa muito perigosa, é você achar que a pessoa está querendo aparecer, né? Do tipo assim, ela está falando isso porque ela quer atenção. Isso daí, eu lembro muito de um paciente que falou para mim que estava com dor no peito, e estava doendo realmente a dor no peito, aí ele foi no médico, o médico falou, isso é psicológico. A pessoa quer esganar o médico. É a mesma coisa uma pessoa que está pensando em suicídio falar, você quer atenção. Não, a pessoa realmente está sofrendo. Então, o principal sinal é a pessoa falar, né, verbalizar as suas ideações, né, a sua ideia suicida. Depois você tem a sensação de desesperança. A pessoa ela começa a não ter mais esperança na vida, porque assim, a esperança é a última que morre, né? Então, isso é normal, nós temos um ímpeto de ter esperança, faz parte do ser humano acreditar que vai dar certo. Porque se você não colocar na balança, o mundo é muito difícil, né? Para todo mundo, a vida é difícil. Né? E o que faz a gente continuar andando é a esperança de que vai dar certo, né? Então, a desesperança, há pessoas que consomem álcool e drogas, né? Pessoas que tiveram traumas na infância. Então, essas pessoas, elas são indivíduos que elas têm um fator de risco e elas dão esses sinais. Tá. E quais seriam os fatores de riscos mais comuns associados ao suicídio? Então, vamos lá. O primeiro deles, o suicídio está associado à depressão. Então, se você tem depressão, você é um fator de risco. Segundo, não quero dizer que todo depressivo vai suicidar, porque é um passo muito distante, foi o que eu falei. Nós temos no nosso ímpeto, no nosso ser,
a esperança, né? Faz parte do ser humano ter esperança. E o suicídio é aquele que perdeu essa esperança. Então não é porque você está com depressão que você vai ter As desesperança. pessoas às vezes têm altos e baixos. Tem altos e baixos. Então, assim, mas os depressivos, você tem pessoas que tiveram traumas, usuários de álcool e drogas, tá? São pessoas que são pessoas de risco para suicídio, porque na hora que você usa droga, usa o álcool, aquele seu bom senso, isso eu não vou fazer, até aqui eu não vou chegar, o álcool quebra, né? Então, existem alguns grupos, né, que são grupos que a gente precisa ter atenção, que são grupos que sofrem mais preconceitos, né? Tipo, a população LGBT, ela tem um risco aumentado justamente se ela sofre o preconceito, né? Porque quando aquela pessoa não sofre preconceito, ela está bem encaixada socialmente, o problema não está no fato da pessoa fazer parte do LGBT, e sim sofrer preconceito por isso. As crianças hoje também enfrentam muito o chamado cyberbullying também. Então, E é interessante que a gente está tendo um fenômeno mundial, né, que é assustador, que é criança com depressão. Exatamente. Criança com ideação suicida. Isso a gente nunca teve, né? Eu sou da época que a criança joga bola, sai correndo, joga pedra. E hoje as crianças estão sofrendo. Eu não sei se está... existem várias teorias para isso, mas é uma área de atenção. Se você está com uma criança, a criança está começando a soltar, a verbalizar certas coisas, a gente tem que prestar atenção. E aí tem que prestar atenção porque a depressão ela se relaciona diretamente. Exato. Então, ou seja, a depressão é uma coisa que a gente até valeria a pena só falar sobre ela num dia, mas assim, a depressão, ela não é somente um estado emocional, subjetivo. A pessoa que tem depressão, ela organicamente ela é diferente. Ela tem substâncias químicas no cérebro em concentração diferente de quem não tem depressão. Então, não é falar assim, a depressão é frescura, a depressão é falta de cinta, não é assim que eu falo, a depressão é falta de problema, é falta de trabalho. Não. Depressão não é algo subjetivo, algo que a gente algo que alguma mudança de postura é suficiente. Não, a depressão ela é uma alteração química do cérebro que precisa ser tratada. Às vezes tratada com medicamento e às vezes sem medicamento. Exatamente. Você pode, com terapia cognitiva comportamental, com um terapeuta, você pode conseguir criar recursos que melhoram isso, né? A sua maneira de responder à vida, eventualmente você fazendo atividade física, melhorando a sua alimentação, você começa a aumentar essas químicas, né? essas substâncias que você tem no cérebro. E também, se isso não for suficiente, medicamentoso. Mas é importante olhar a depressão com um olhar não só subjetivo de coitado aí, tá com depressão, dá trabalho que sara. Não é isso, não funciona dessa maneira. E começar a olhar como uma patologia, aquela pessoa realmente tem um problema que precisa ser resolvido, tem uma patologia que precisa ser resolvida, porque você não acolhendo a pessoa com depressão e não tratando a pessoa com depressão, é o que a gente está falando, a depressão é um fator de risco para o suicídio. Você está contribuindo para a desesperança, né? Contribuindo para a desesperança. Exatamente. Fazendo com que ela cresça no ser humano, infelizmente. E o que fazer, por exemplo, a pessoa percebeu que tem alguém próximo a ela que está pensando em cometer suicídio? Então, tem várias opções, né? Tem aquela pessoa que está só soltando isso eventualmente, e você tem aquela pessoa que está de cara falando, eu acho que eu vou tomar essa cartela de comprimido. Aquela pessoa que você tá percebendo que está no trabalho, que está soltando essas palavras, essa pessoa precisa ser acolhida, ela precisa entender o que está acontecendo, tentar trazer de volta a esperança na vida dela, um abraço, né? um acolhimento e encaminhada a serviços especializados, entendeu? Ela precisa de um suporte familiar, religioso, mas também um suporte de profissionais. E o SUS oferece. A gente tem as unidades. Infelizmente, o SUS não é plenamente capacitado para isso. Né? Tem uma rede, mas existem as unidades de saúde mental, os casos, tal, que a gente tem esse suporte. Então, assim, você precisa ser encaminhado, ou então você precisa ser acolhido. Agora, aquela pessoa que está ali diante do fato mesmo, tipo assim, a pessoa te liga, eu
tô doido, eu tô muito desesperançoso, eu vou querer tomar esses comprimidos, ou você tá diante de uma pessoa essa pessoa não pode ficar sozinha, você tem que ficar do lado dela, falar, não vou sair daqui, vou ficar com você não vai fazer isso, eu tô aqui junto contigo, a gente vai conversar, e nesse período, nesse tempo em que você não deixa essa pessoa sozinha, você aciona o serviço de socorro. Eu vi um depoimento de um jogador de futebol esses dias, um atleta do São Paulo, inclusive, ou jogou no São Paulo, não sei, ele precisou, e aí o Mike, que é jogador do Palmeiras, acabou auxiliando ele num momento extremamente difícil, bem isso, sabe, olha, tô aqui a ponto de cometer uma loucura, né, e aí não só o Mike, mas uma outra pessoa também se aproximaram dele, foram lá com as famílias e conversaram. Você não desliga o telefone, você não sai do lado, você fica, porque nesse momento que você deixa a pessoa sozinho, pode ser um momento de loucura, de segundos. Você fica junto, não sai de perto, não desliga o telefone, vai até a pessoa, fica do lado dela, não sai dali e chama ajuda. Aí vai vir mais pessoas, porque também você sozinho você precisa de um suporte. A semana passada a gente teve um outro caso também, um bom jovem, né, sobre uma ponte nos Estados Unidos, e ele e a esposa, eles estavam passando com o carro e verificaram que tinha uma mulher pronta, né, para pular ali da ponte também. A intervenção ali foi... você tem que estar do lado, porque é aquilo, o ser humano vê esperança no outro ser humano. Então, assim, quando você está do lado, você ajuda. E qual seria o principal mito, então, no caso do suicídio? Então, o principal mito do suicídio é que se você falar, você põe minhoca na cabeça. Sabe? Não fala disso não, senão põe minhoca, senão dá ideia. Mentira. A pessoa não tenta suicídio porque ouviu falar do suicídio. A pessoa tenta o suicídio porque ela está desesperançada. Então, ninguém vai ter ideias, então, por conta que você ouviu falar. Então, muitas famílias, elas não querem falar sobre, por medo da pessoa, não vamos falar não, você tem que falar abertamente. Se você está percebendo os sinais, você tem que perguntar, você já pensou em tirar sua vida alguma vez? Você já pensou você não, de ter esperança? Você acha que sua vida não tem esperança? Porque se você não abrir o jogo e conversar sobre, você não consegue ajudar. Então, o pior mito é acreditar que falar sobre suicídio dá ideias, gera mais risco de suicídio. Não. Falar sobre suicídio é o primeiro passo na prevenção do suicídio. E a gente está no Setembro Amarelo, mas isso tem que ser de setembro a setembro, né, meu filho? De setembro a setembro. Mas é o que eu falei, a gente ouve de setembro a setembro sobre homicídios. Exatamente. E homicídios é um problema 50% menor do que o suicídio. Então, a gente precisa falar de suicídio todos os dias, todos os meses. Se você tem pessoas com depressão em casa, você precisa abordar esse tema. Se você conhece pessoas que estão eventualmente falando, lembrar que essa história de que cão que ladra não morde não é válido, procure ajuda, ajude a pessoa, acolha a pessoa e procure profissionais especializados. Se você perdeu a conversa que a gente bateu aqui, um papo que a gente bateu aqui sobre o Setembro Amarelo, é só buscar no YouTube, está lá à disposição, não é isso? Estamos lá, então, se vocês quiserem ouvir, fazer perguntas, não só estamos essa, à disposição. Né? Tem várias outras. Anteriores. Tem um material bastante legal. Por favor, no YouTube. siga a página, ative as notificações, siga a página. Dr. Igor Precinotti, uma boa semana a todos. Um grande abraço ao meu irmão Alex. Com certeza ele está aqui. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Um abraço, gente. Pontualmente 9 horas já a gente